Olá, meu nome é Daniel Moraes. Estamos juntos nessa grande jornada pelo mapa de Deus. Nós vimos até agora que em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus criou e viu que era muito bom. Vimos como um Deus perfeito e santo criou tudo conforme sua vontade e tudo andava em ordem como assim ele havia planejado. Aí em Gênesis capítulo 3, vimos que a maior mentira de todos os tempos danificou. O veneno do pecado foi injetado pela mentira, pela sedução da serpente, do diabo, na raça humana através do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, ao desobedecer o que Deus havia ordenado. Vimos que o triste resultado do pecado se espalhou por toda a humanidade e olhamos capítulo 6 de Gênesis e verificamos como isso foi claro, como o coração do homem se corrompeu totalmente. Mas em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, falamos sobre a promessa da bênção que alcança a humanidade. Deus vai reverter o quadro conforme prometido em Gênesis capítulo 3 e agora nos mostrando um caminho por meio da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olhamos e aprendemos também sobre o resgatador. Nos foi mostrado no livro de Êxodo, pela 10ª praga contada lá, narrada no livro de Êxodo, onde nos mostra que o cordeiro que foi derramado ali o seu sangue para livrar o povo de Israel da 10ª praga do juízo de Deus, simbolizava e apontava para o preço de resgate que nós teríamos por meio de Cristo Jesus. Agora, na nossa lição, nós caminharemos e veremos o Deus presente revelado através do tabernáculo. E também observaremos no Antigo Testamento o ensino do profeta maior, aquele que viria prometido maior do que Moisés, conforme Deuteronômio 18, 15, 18 e 19. Então, nossa jornada, o nosso estudo caminha por meio dessas duas verdades que vamos aprender diante das evidências nos deixadas no Antigo Testamento. Então, quem será o Salvador? Nós estamos justamente caminhando pelo Antigo Testamento, coletando essas evidências deixadas por Deus a nós na sua revelação, para nós termos a percepção clara da nossa fé e da verdade revelada nas Escrituras a respeito de Jesus, o Salvador. O que sabemos então até agora? Vimos que a primeira evidência que olhamos é que Jesus é o Cordeiro por quem Deus trará a redenção ao mundo. Jesus é esse Cordeiro por quem Deus trouxe a redenção para o pecador. Aprendemos que redenção é o ato de se pagar um preço ou resgate para libertar algo ou alguém. Cristo mesmo pagou o preço para libertar pecadores do poder e das consequências do pecado, levando-os ao seu reino. E aprendemos que redenção tem 3 aspectos. Em Cristo nós somos comprados da escravidão. Em Cristo nós somos retirados da escravidão. E em Cristo somos livres da escravidão. Esses 3 passos nos mostram claramente o aspecto completo da redenção, a garantia de que fomos libertos e jamais retornaremos a uma escravidão novamente debaixo do pecado e debaixo de condenação. Agora veremos a segunda evidência, a habitação de Deus por quem Deus se fará presente. No Antigo Testamento, Deus mostrou ao seu povo que era presente no meio dele justamente por meio de uma imagem visível. O tabernáculo era essa representação visível da presença de Deus. Olhando o Êxodo capítulo 25, versículo 8, vai dizer assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus ordena ao povo que ele tirou do Egito, da escravidão do Egito, e agora está conduzindo ele pelo deserto, que eles deveriam então construir um santuário, um tabernáculo, enviando ofertas para que o povo então pudesse fazer isso. Foi uma ordem que Deus deu. Haverá um santuário no meio deles e eu habitarei no meio do povo de Deus. E no versículo 9 do mesmo capítulo 25 vai dizer assim, façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada tecido. Deus ordena e diz como ele deseja e ele quer que o seu tabernáculo, o seu santuário seja feito. Interessante que o povo ele conseguiu construir o tabernáculo conforme Deus havia ordenado. E interessante que ao concluir o tabernáculo na inauguração, a glória de Deus enche aquele lugar.
Em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38, vai descrever esse momento em que o povo inaugura o santuário e o tabernáculo é revestido da glória de Deus, uma manifestação muito clara e visível da presença de Deus no meio do seu povo. É interessante, se você ler o capítulo 40 de Êxodo, você vai observar que se repete uma frase: e Moisés fez tudo quanto o Senhor havia ordenado. 8 vezes isso se repete. Por quê? Porque no livro de Êxodo, principalmente no capítulo 40, o povo de Israel retorna de um processo de desobediência a Deus, de quebra de aliança, para então voltar a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Então o capítulo 40 conclui dizendo: o povo obedeceu, fez tudo conforme Deus havia ordenado, conforme Deus havia prescrito. Agora Deus está no meio do seu povo, habitando de maneira visível por meio do tabernáculo. Isso fazia o seguinte: havia a necessidade de purificação agora para o povo, para que eles pudessem se relacionar com o Senhor. A glória de Deus estava no meio do povo. Então, essa glória de Deus, a presença de Deus que é santa, exigia que aqueles que se aproximassem do tabernáculo fossem purificados. Por isso que o livro de Levíticos, principalmente no capítulo 1, no versículo 2 a 4, vai descrever sacrifícios de purificação. E Hebreus capítulo 9, versículo 1, 7 e 8, também vai relatar que esses sacrifícios de purificação, esses atos de purificação, eles não produziam a purificação completa, mas era só um paliativo daquilo que viria a acontecer no futuro e permanente por meio de Cristo Jesus. Entendendo essas verdades, nós podemos chegar à conclusão que Jesus é a glória presente e permanente de Deus. O Novo Testamento vai descrever Jesus como a imagem perfeita e visível de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem visível de Deus. E capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também aprendemos no Novo Testamento que por meio de Cristo a purificação é feita de maneira definitiva. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15, vai dizer que Jesus se entregou uma única vez para purificar-nos de todo o pecado, diferente dos sacrifícios que precisavam ser feitos constantemente para que o povo pudesse manter-se presente na presença de Deus, mas com restrições no Antigo Testamento. Agora, por meio dele, a purificação é feita definitivamente. Não há necessidade de mais sacrifícios. No capítulo 9 de Hebreus, versículo 26 a 28, vai dizer que ele, de uma vez por toda, entregou-se como um sacrifício pelo nosso pecado. Por isso que está destinado ao homem morrer uma só vez, essa purificação foi feita definitivamente por ele para sempre, uma vez por todas. Então, esse ensino de Jesus, com a habitação de Deus, como um Deus presente entre nós, traz para nós a certeza da purificação definitiva do nosso pecado, sendo ele o nosso sacrifício perfeito. Então, por meio dele, o acesso a Deus é livre agora. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21, vai dizer que a gente pode entrar com ousadia na presença de Deus por meio do sangue de Cristo que nos purificou e nos deu uma consciência pura de todos os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 21 está aí na tela para a gente ler. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, na segunda evidência que aprendemos aqui nessa lição, Cristo é a habitação perfeita de Deus. É por quem Deus se fará presente entre nós. Ele veio, o Filho de Deus, assumiu a forma humana e veio para ser a glória presente e permanente de Deus entre nós. Por isso, ele é a imagem perfeita e visível de Deus. Por meio dele nós temos a purificação definitiva dos nossos pecados e agora livre acesso na presença de Deus. Nossa terceira evidência na lição é Jesus como profeta por quem Deus falará ao mundo. Para isso, nós precisamos ir no texto de Deuteronômio, capítulo 18.
e ver o que essa passagem vai dizer. Abra lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, o 18 e 19. E veja o que Moisés vai anunciar por meio dessa passagem. Leia, medite e veja um pouco e tente encontrar uma resposta. Eu vou colocar aqui para a gente acompanhar. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Olha que interessante. Quem foi Moisés? Moisés está aqui profetizando ao povo de Israel e está dizendo que Deus vai mandar alguém maior do que ele. Então, para isso é importante nós entendermos quem foi Moisés para o povo de Israel e quem será esse que Deus enviará que será maior do que Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, diz que ele foi o maior servo sobre a casa de Deus. Também nós vamos aprender em Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11, e já entendemos isso ao ver essa história, que ele foi aquele que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Também vimos que por seu intermédio Deus deu sua lei para o seu povo. Em Êxodo capítulo 20 você vai ver a entrega dos 10 mandamentos. E você vai ver que Moisés é intermediário de Deus que leva a lei ao povo. Também por meio dele, Deus providenciou salvação do juízo no deserto. Números capítulo 21, versículo 4 a 9, narra um evento das serpentes abrasadoras que, depois do povo reclamar com Deus, Deus envia um juízo, serpentes que trazem juízo sobre o povo, causando dor, sofrimento e até morte no meio do povo de Israel. Mas Moisés intercede pelo povo, Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze, ele ergue a serpente como ordem de Deus, e Deus diz que por meio daquele que olhar para a serpente, todos aqueles que estavam infectados seriam curados. Então Jesus é esse profeta por quem Deus falou ao mundo. Quando a profecia fala que Deus vai enviar alguém maior do que Moisés, então nós temos claro no Novo Testamento que Jesus é esse profeta por quem Deus falou ao mundo. Ele é maior do que Moisés. Hebreus capítulo 3, versículo 3 a 6 vai dizer que ele é maior porque ele foi o construtor, aquele que estabeleceu toda a casa onde Moisés foi servo. Também por intermédio de Cristo ele providenciou maior libertação para nós. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz que ele nos libertou da escravidão e do poder da morte e do diabo. Então, por seu intermédio, toda a lei também foi confirmada. Se você ler Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz que veio cumprir toda a lei. Isso é interessante, porque a lei confirma todos nós como culpados perante Deus. Isso faz de Cristo um inocente. Ele cumpre toda a lei, ele é perfeito, ele tem toda a justiça que a lei exigia, porque ele cumpriu tudo conforme descrito por ela. E também a lei aponta para a solução de Deus para a culpa do homem, uma vez que a lei revela nossa culpa, que nós somos transgressores culpados diante de Deus. Agora ela também aponta a solução para a nossa culpa, que não está na lei, mas está na justiça daquele que cumpriu toda a lei. Então, por seu intermédio, Deus providenciou maior salvação do juízo. É interessante que em João capítulo 3, versículo 14 a 18, vai nos lembrar justamente aquele episódio da serpente de bronze no deserto, no caso de Moisés. Olha o que João capítulo 3, versículo 14 e 15 diz. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha que interessante, Jesus se utiliza daquele evento onde Moisés foi usado por Deus para providenciar a salvação do juízo naquela época. Agora, Deus está providenciando maior salvação de um juízo não temporário, mas de um juízo eterno que está sobre a humanidade. E por meio de Cristo, Deus está dizendo que vai levantar o seu Filho, como fez a serpente no deserto. E todo aquele que olhar para o Filho, que crer
nessa salvação dada por Deus, será salvo. Veja que Moisés levantou a serpente por ordem de Deus e aqueles que acreditaram e confiaram no que Deus estava dizendo foram salvos. Deus está dizendo agora, aqui por meio de Cristo, que Ele levantará o seu Filho ao mundo para que esse mundo condenado no pecado, morrendo no pecado, ele possa ser liberto e salvo do juízo de Deus, do juízo que o pecado está trazendo sobre o povo, sobre o mundo. E agora, quem nele crê terá a vida eterna, terá a cura eterna, a salvação desse juízo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que o negarem, aqueles que o rejeitarem, já estão condenados, porque neles repousa o juízo de Deus. É isso que o Evangelho de João capítulo 3 vai nos mostrar diante dessa história maravilhosa. Jesus é o profeta por quem Deus falará ao mundo. Ele é maior do que Moisés. Ele é o profeta descrito em Deuteronômio por meio de quem eu e você tem que dar ouvido e seguir e obedecer. O que podemos então aprender com esta lição? Primeiro, Deus falou de maneira clara e definitiva por meio do seu Filho ao mundo. Isso é uma verdade que você não tem como negar ao olhar as Escrituras. Então, minha única resposta aqui deve ser o quê? Ouvir, confiar em sua palavra, crendo no que ele me falou e falou para você. Em João capítulo 5, versículo 24, vai dizer assim para a gente, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, Deus falou de maneira clara e definitiva por meio de Cristo. Cabe a mim e a você ouvir, crer e confiar nas palavras desse Cristo. Segundo, Deus se faz presente em todo aquele que confia e crê no seu Filho. Lembra que falamos sobre o tabernáculo sendo a imagem visível para o povo de Israel da glória de Deus no meio deles? Bem, o Novo Testamento ensina que nós somos a habitação de Deus, o santuário do Deus vivo. Deus habita em nós por meio do seu Filho. Nós somos comprados e feitos casa de Deus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 11 diz. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então temos essa verdade descrita em nós, descrita na palavra de Deus. Deus se fez presente em todo aquele que confia e crê no seu Filho. Nós somos a habitação de Deus. Somos o local onde Deus agora habita de maneira permanente, porque Cristo habita em nós. Terceira verdade é que por meio de Cristo o homem pode ter um relacionamento com Deus, tendo livre acesso à sua presença. Esse aqui é um privilégio dado a todo aquele que se torna seu filho. Isso não é todo mundo que tem, ninguém nasce tendo esse relacionamento com Deus. O pecado ele cria um abismo intransponível para o homem até Deus. Mas Cristo fez essa purificação das nossas vidas, nos dando justamente o privilégio de podermos estar na presença de Deus com a consciência purificada por meio do seu sacrifício. Aqueles que têm a Cristo têm seus pecados perdoados e agora podem estar na presença de Deus. Mas aqueles que rejeitam o Filho continuam sobre o juízo de Deus. Sobre eles repousa o juízo do Senhor. Mas, como inimigo que são, descrito, por exemplo, em Romanos, inimigos de Deus, mas podem se tornar amigos de Deus por meio de Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Essa é a verdade que transforma vidas. É a verdade nessas duas evidências que nós aprendemos hoje. Jesus sendo a presença de Deus definitiva e da glória de Deus no meio de nós, e também aquele profeta por quem nós devemos ouvir
que Deus enviaria ao mundo. Se você gostou do nosso estudo seguindo o Mapa de Deus, inscreva-se no nosso canal e também compartilhe com mais uma pessoa para que ela então aprenda mais da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo estudo, se Deus quiser.